Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês das características do TOC, dos prejuízos que ele pode causar para a pessoa, tá bom? Então vamos lá. O que é o TOC? Então, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é um dos transtornos da ansiedade. Só que ele se difere um pouco de um dos transtornos de ansiedade mais conhecidos, que as pessoas costumam chegar muito aqui no consultório com ele, que é o transtorno de pânico, a síndrome do pânico, tá? Diferente desse transtorno, que existe um pico de ansiedade, né? No TOC, a pessoa, ela vive em constante ansiedade, existe um platô de ansiedade, então a pessoa está o tempo todo ansiosa. E essa ansiedade é provocada pela sobrecarga, né? Pela questão dos pensamentos intrusivos que invadem a mente dela, tá? Causando um desconforto emocional muito grande. As obsessões são isso, são pensamentos intrusivos que invadem a mente da pessoa e que são pensamentos negativos, ok? As obsessões do TOC são pensamentos que invadem a mente e que são negativos, tá? Causando um mal-estar emocional grande. As compulsões, elas são uma espécie de comportamento que a pessoa realiza, uma espécie de ritual, né, de manias, como é dito, né, para tentar neutralizar aquele tipo de pensamento negativo, para evitar que ele ocorra, tá? Veja só, a pessoa no TOC, ela tem uma consciência de que aquele pensamento é absurdo, mas ela acredita que pode ter o controle, ela acha que tem essa ilusão de que pode ter o controle, né, disso, realizando algum tipo de ritual para neutralizar esse pensamento. Só que não acontece, porque a partir do momento que ela neutraliza aquele primeiro pensamento, outro vem, outros e outros e outros. Então a pessoa vive nessa constante ansiedade, justamente pelo bombardeio de pensamentos que surgem na sua mente, tá? Algo interessante que eu quero dizer para vocês também é que o transtorno de TOC, ele é muito distinto. Não é qualquer pessoa que tem TOC, tá? Geralmente pessoas que têm TOC, ela tem uma personalidade perfeccionista e controladora. Então, pessoas que são cometidas por esse transtorno, geralmente têm esse traço de personalidade perfeccionista e controladora. Então, não é todo mundo que tem TOC. As outras pessoas podem ter traço TOC, mas não transtorno desenvolvido em si. Ok? Eu vou falar um pouquinho disso também. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa que tem esse traço de perfeccionismo e de controle? Elas são mais propensas a manifestar o transtorno. Então, são pessoas que têm dificuldade em lidar com suas próprias falhas, têm dificuldade em lidar com a falha do outro, mas nesse caso é muito mais as suas, tá? Ela tem essa ilusão, como eu falei, de querer controlar tudo e todos. Ela quer manter todo mundo bem, ela quer estar bem e quer que os outros também estejam bem. Então, o controle dela é nesse sentido. Ela quer manter o bem-estar e a proteção e a segurança de todos que estão ao seu redor. Só que isso é uma ilusão, ela não consegue fazer isso, não existe essa maneira. E quando ela não consegue, vamos dizer assim, manter esse controle, a sua ansiedade aumenta cada vez mais. E os pensamentos nem se falam, né? Vem uma grande carga e isso só piora ainda mais os sintomas, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma característica, de uma manifestação de um sintoma de TOC, de um pensamento. Por exemplo, a esposa sabe que o marido precisa viajar, certo? Então, ela sabe exatamente o voo que ele vai pegar de Recife para São Paulo. Então, nesse tempo, ela vai para o banheiro porque vem um pensamento intrusivo na mente dela de que ela precisa estar tomando banho até o esposo chegar em São Paulo, porque senão o avião vai cair e seu esposo vai morrer. Gente, ela tem a consciência que esse pensamento é absurdo, só que ela não tem o controle para conseguir evitar de realizar essa compulsão de ficar no banho até o seu esposo chegar em São Paulo. Então você perceba que existe um reconhecimento, onde ela sabe que é um pensamento absurdo, mas a falta de controle em não realizar essa compulsão, esse ritual para neutralizar aquele pensamento ruim. Então, geralmente, pessoas com TOC, elas entram em sofrimento justamente por isso, elas já não aguentam mais. Então, existe um desgaste emocional muito grande e também um desgaste do sistema cerebral, tá? É uma carga muito grande, gente, de pensamento o tempo todo. Isso aí é muito pesado. Então, pessoas com TOC também, elas manifestam a depressão, né, que é um transtorno do humor, mas que se torna uma comorbidade do TOC por causa desse desgaste emocional que é muito forte. Então ela acaba tendo que fazer uso de medicação para controlar a ansiedade, para aumentar o nível de serotonina e um antidepressivo também. Em alguns casos, quando o TOC está muito grave, existe o uso também de antipsicóticos, tá? Tem pessoas que acabam
entrando na psicose, elas saem da realidade por causa justamente desses desgastes do sistema cerebral, tá? Mas isso aí são porcentagens pequenas, mas que existem quando o transtorno não tem tratamento, a pessoa não faz tratamento para o transtorno, ele já está num nível muito, muito grave. Quero deixar claro também que o toque em si é um transtorno grave, é um transtorno considerado grave e perigoso, certo? Então é importante ficarmos atentos aos sintomas. Então é importante também você que rotula outra pessoa que gosta de organização, que tem uma certa mania por limpeza, cuidado para não rotulá-la de toque. Dizer, tu tem toque porque tu gosta de tudo muito limpinho, muito organizado. Não. Ela pode ter o traço toque. O traço toque faz com que essa pessoa seja mais atenta a detalhes, seja mais organizada, costume enxergar os detalhes ao invés do todo. Então, por exemplo, se eu fosse uma editora de livros, né, os livros sairiam com vários erros, porque eu sou do tipo que costumo olhar o todo. Eu vejo o todo, não vou focar em detalhes. Uma pessoa que tem um traço toque, nesse caso é uma questão muito positiva, ela verifica os detalhes, ela encontra os erros, ela vê as palavras que estão erradas. Então isso é muito positivo para o trabalho, para a vida dela. Ou seja, se isso não traz nenhum tipo de prejuízo, para ela é excelente, tá? Mas no transtorno em si, a pessoa é muito prejudicada pelo fato de que ela tem que estar voltando o tempo todo para verificar se fechou a porta, então ela volta 10, 15, 20 vezes e acaba chegando atrasada no trabalho. Ela tem uma mania de que ela precisa andar contando os números pares, ou ela acha que ela precisa tá no carro da frente, ela tem que parar atrás de um carro que tem a placa com final par, porque se for final ímpar vai acontecer alguma tragédia. Então, enfim, são pensamentos mais absurdos possíveis que invadem a mente dessa pessoa e que ela não consegue controlar esse tipo de invasão. Então, a ansiedade é gerada por causa disso, certo? Então, se você conhece pessoas que têm esse tipo de transtorno, esse tipo de características, de sintomas, fala pra ela, conversa, pede para procurar um profissional de psicologia, de psiquiatria também, tá? E se você apresenta esse tipo de característica e tá trazendo prejuízo e sofrimento para você, porque o transtorno se caracteriza por isso, tá? É importante observar que quando começa a trazer prejuízo e sofrimento, aí sim o transtorno está instaurado. Então é importante procurar um profissional, fazer o tratamento para que você consiga ter uma vida muito mais saudável, muito mais produtiva, muito mais efetiva, ok?